E agora a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News, e hoje vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde hoje aqui no jornal e estamos recebendo mais uma vez o médico Dr. Lucas Colodetti, ele que é clínico geral do Hospital e Maternidade Dona Lisete aqui em Taió, e vem conversar com a gente aí sobre as doenças, né, que estão propícias aí para esse inverno, outono, inverno, enfim, já começa a preocupar bastante a população. Dr. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal de Mais News. Bom dia, tudo bem? Obrigado, bom dia, tudo certo. Então, doutor, temos aí visto, né, essa mudança de clima, a temperatura. Quais são aí as doenças mais comuns aí durante esse período, essa época aí, né? Porque elas se tornam mais frequentes aí nessa época do ano também. Estamos aí no outono, na verdade, mas o inverno já dá as caras aí também, né? Sim, sim. Com a mudança de tempo ali, a temperatura, né? Começa a surgir bastante as doenças respiratórias, né? Também coincide com o período de pico também da incidência dos vírus, né? Uhum. Então, resfriado, gripe, que são doenças causadas por vírus. E dos outros sintomas relacionados ao frio, poeira, mofo, né? Que são as questões de congestão nasal, a rinite, né? Tanto alérgica quanto a vasomotora. Isso acaba sendo mais pronunciado nessa época do ano. Uhum. E temos aí também, claro, no verão também, não só no inverno, mas também no verão e nessa época agora principalmente. Como é que podemos diferenciar aí uma gripe comum de outras doenças respiratórias mais graves, né? Como no caso de pneumonia ou mesmo a Covid-19, que ainda está presente por aí, né? Assim, é difícil, né? O ideal é uma consulta com o médico mesmo, que os sintomas são muito variáveis, né? Então, às vezes, uma pneumonia, tu pode ter uma tosse com secreção e não ter febre, às vezes, né? Nem falta de ar. E daí, na hora que o médico vai auscultar o pulmão ali e vê alguma alteração, né? E já pode ter uma gripe também com febre alta, com tosse secretiva, com bastante cansaço, dor no corpo, né? Então, o que a gente orienta, assim, se a febre tiver próxima dos 40, uma febre alta, não tá passando com remédio, leva. Se for recém-nascido, né, tá com febre medida, né, bebezinho ali, alguma coisa estranha, leva no pronto-socorro, né? Ou o idoso também, que às vezes o idoso apresenta menos sintomas, né? Por ter uma imunidade ali mais fraca, assim, vamos dizer, entre aspas. Então, é bom essa avaliação, né? Mas, por via de regra, assim, o resfriado, né? Ele é uma gripezinha mais fraca, né? Então, às vezes, não tem febre, tem uma febre baixa, tá? Não dá aquela prostração, aquele cansaço todo, né? A pessoa sente um pouquinho, mas não fica tão abatida, né? Aí tem os sintomas catarrais, né? Tosse secretiva, congestão nasal, coriza, né? Aquela aguinha que sai do nariz. Então, isso também tem na gripe. Mas, geralmente, a gripe vem mais forte, com mais tosse, com mais cansaço, mais dor no corpo, né? E febre vem mais frequente, né? A gripe, ela derruba mais, né? Então, basicamente, são essas. As doenças virais é o próprio corpo que combate, né? Então, não vai tomar antibiótico por conta, né? Tem que tratar os sintomas, descansar bastante, se hidratar bastante, comer bem, né? Que daí tem uma melhora do próprio corpo, né? E essa própria variação da temperatura também, né, doutor? Nessa época aí também, isso traz sérios problemas às vezes, né? Isso, às vezes o que acontece? Se confunde um pouco, né? Com os resfriados, que igual eu falei, resfriados às vezes só dá uma congestão nasal e não dá febre, né? E daí a mudança de tempo, ela pode atacar dois tipos de rinite, né? A vasomotora, que é das terminações nervosas ali de dentro do nariz, que ele percebe a alteração de frio, então aumenta a produção de muco, né, dentro do nariz, aumenta a espessura da pele lá dentro, né, a mucosa ela fica com edema, que a gente chama, então o nariz fica mais trancado no frio e no inverno, né. Junto com isso tem a questão do pólen, né, da umidade, que ajuda o fungo a crescer mais, né, então isso também ajuda a inflamar essa mucosa. Então tô associando a gripe, os resfriados
E essas rinites, né, tanto a alérgica quanto a vasomotora, são esses sintomas que todo mundo fica meio trancado, com o nariz correndo, né? Então é bem comum nessa época. Mas sempre ficar de olho também essa questão, então, da febre, também as próprias dores do corpo, né? Assim, daí não pode ter febre alta, falta de ar forte, tosse muito secretiva, aí exige uma avaliação, tá? Correto. Às vezes o médico vai precisar de pedir um exame de sangue, um raio-x, dependendo do caso, né? Às vezes só com a própria ausculta ali já detecta uma secreção, faz um tratamento da pneumonia, então não é todo paciente que vai precisar de um exame, né? Mas se não tiver melhor e for um quadro mais forte, é bom ter avaliação, né? Com certeza. Porque a pneumonia, ela não melhora sozinha, né? Diferente da gripe e do resfriado, né? Que são doenças por vírus, a pneumonia geralmente é por bactéria. Aí a bactéria tem que passar antibiótico, né? E isso depende da idade e por aí vai. Muito bom. Agora, tivemos agora, semana passada, já o início, né, da campanha de vacinação contra a gripe, né? A vacinação ainda é uma das principais formas de prevenção, não é verdade, né? Sim. Quem deve se vacinar agora, nesse primeiro momento aí, que também toda a população depois pode se vacinar, né? Isso, é os grupos prioritários, né? Crianças, idosos, pessoas com deficiência, né? Então eles vão vacinar, é importante a vacina, principalmente ali para as variantes que são mais perigosas, né? Aquelas que a gente ouve, H1N1, né? Com as várias letrinhas. Essas são as gripes mais fortes, que pode dar uma inflamação sistêmica ali, às vezes no pulmão também, né? Correto. E precisar de UTI, intubação, né? Então, é muito importante a vacinação, tá? Ela previne, né? Tu vai ter um contato com o vírus ali que às vezes ele tá ou morto ou atenuado, para o seu organismo conhecer o que é aquilo, né? Então ele já vai produzir imunidade contra aquele bichinho que não vai causar infecção. E daí não quer dizer que tu tá blindado contra um vírus novo entrar. Sim. Mas aí, às vezes, aquele vírus desconhecido, pela vacina, tu já tem a proteção contra ele. Então, se ele fosse para te causar uma doença ali que ia ser grave, que ia ser forte, aí às vezes ela vem moderada, vem mais fraca, por causa dessa imunidade, né? Então é muito importante fazer a vacina. Só procurar aí, né? O serviço de saúde aí, portanto, nos postinhos. E, doutor, quais os cuidados simples aí, né? Na verdade, no dia a dia aí, que podem ajudar a prevenir essas doenças respiratórias aí, especialmente entre crianças e idosos também? Qual a recomendação? São cuidados de higiene, né? Eu bato muito na tecla que eu faço o ambulatório ali da parte da pediatria, né? As consultas com os bebês, questão da lavagem nasal, né? É importante fazer conforme a gente orienta, tudo certinho ali, para que seja retirado, né? Toda aquela sujeira que fica do nariz, o pólen, né? O mofo, pelo de bicho, né? Então isso ajuda a desinflamar essa mucosa, né? Para tu ter uma respiração melhor, né? Ter menos secreção. Então, esses sintomas de congestão, ele melhora, né? A questão da vacina, né? Que é uma prevenção também das doenças mais graves, tá? E daí as outras igual era na pandemia, né? Não, óbvio que não vai precisar de afastamento social, máscara, nada. Mas assim, tu tem um idoso em casa, tem a saúde mais frágil, às vezes vem alguém ali que tá espirrando, que não tá tão bem, evitar contato, né? Certo. Ou se for muito necessário, o uso do álcool, né? A máscara às vezes ajuda um pouquinho a questão de espirros, né? Daquelas gotículas mais grossas de que saem pelo ar e também fazem a transmissão do vírus, né? Então seria esse tipo, né? Também para os recém-nascidos é muito importante, né? A gente sabe ali quando nasce o bebê, todo mundo quer ver, né? Mas às vezes vem aquele idosinho que tem a saúde mais prejudicada também, às vezes está com algum vírus, não está aparecendo sintomas, né? Então a gente orienta que não tenha contato, né? Criança também, né? Que não tem aquelas regrinhas de etiqueta, né? Às vezes espirra ou passa a mão no nariz e vai lá no bebê, dá beijo, né? Então isso é muito importante para prevenir. Principalmente porque no bebê, essas infecções respiratórias ali, né? Todo vírus respiratório, ele pode desencadear uma bronquiolite no bebê, né? Sim. Que é a inflamação dos bronquíolos ali, e pode ser um quadro grave, né? Precisar de intubação, de ventilação mecânica, de internação em UTI. Então, até uns 6 meses, o bebê ter uma imunidade mais formada um pouquinho, é importante esses cuidados extras, né?
Muito bom. Então, sempre ficar de olho aí. Doutor, para a gente encerrar, voltamos a comentar sobre a questão do atendimento, né? Hoje no pronto-socorro, né? E no hospital. Quando procurar o pronto-socorro e quando procurar a unidade de saúde aí do município. Isso é importante para orientar aí a população, né, que precisa do serviço de saúde. Assim, o SUS ele foi estruturado com essa divisão, né? Então a gente tem a unidade de saúde, que é para atender as demandas ali específicas de rotina, demandas crônicas e doenças mais brandas, né? Então pessoa que tem diabetes, tem pressão alta, problema no coração, né? Ou tá com gripe, tá com alguma coisa que tá tranquilo, posto de saúde. O hospital ali, o pronto-socorro é um pronto-socorro, né? Sim. É para socorro, né? Então, nossa prioridade ali é atendimento de pessoas com doenças graves, né? Infarto, AVC, traumas, né? Pneumonia, coisas que estão mais fortes, sintomas mais intensos, né? Mas claro que dentro do SUS a gente não pode negar atendimento. Sem dúvida. Então a gente atende todo mundo que vai procurar a unidade, né? Só que às vezes acontece uma demanda além do que o serviço tá preparado para receber, né? A gente tem 2 médicos no meio da semana, né? Um reforço de 9 da manhã às 9 da noite, né? São 2 plantonistas. Eu também, volta e meia, quando tem alguma coisa, eu vou estar ajudando no atendimento, né? Claro. Mas assim, se tu tá lá com a gripe, né? Um resfriado, tossezinha seca, sintomas brandos, poucos sintomas, vai vir uma pessoa que às vezes está com dor no peito, vai passar na sua frente, uma suspeita de apendicite, né? Um acidente, às vezes em 4, 5 pessoas ali, vítimas, né? Sim. E daí o médico tem que ficar ali, tem que pedir exame, tem que reavaliar. Correto. Vai às vezes pedir uma transferência, o médico lá nega, tem que ligar pro SAMU. Então toda uma burocracia que é um atendimento ali que ele demanda mais, né? Sim. Então a população também tem que entender essa parte, né? Você vai ser atendido, às vezes vai ser em 10, 15 minutos, às vezes vai demorar mais um pouco, a depender do fluxo, né? Então o que a gente orienta, né? Essas coisas assim que são mais brandas, não ficar esperando até o último momento para chegar e ir pro pronto-socorro para já resolver tudo no mesmo dia. Sim, né? Sim. Tem vezes que chega paciente lá com 1 mês de sintomas. Então, com 1 mês, tu já conseguiria ter marcado consulta no posto, já teria sido atendido, às vezes até reavaliado, claro, né? Claro. Só que o postinho ali, o posto de saúde, são consultas agendadas, sim, né? A maior parte da agenda dele é por rotina, né? Com horário marcado, como se tu estivesse indo num médico particular. Sim. Né? E ele também tem as fichas de demanda que também fazem esse atendimento das pessoas que chegam fora da fila, vamos dizer assim. Tem as prioridades também, né? Isso, eles também. Postinho tem isso, no próprio posto. Não chega a ter uma classificação de risco como é no hospital, mas eles têm, vamos supor, vou chutar um número, né? Não tô falando nada com conhecimento que eu não faço parte dos postos. Certo. Mas vamos supor que eles têm atendimento, sei lá, de 20 fichas de consultas marcadas e às vezes deixam 10 fichas de demanda espontânea, né? Um paciente que às vezes está com alguma doença ali, mas não agendou nada e queria resolver, às vezes eles conseguem fazer um encaixe e resolver isso no posto, né? E que bom quando acontece isso, assim, isso, pode resolver, sim. Claro. E Itaió, assim, a questão da saúde em Itaió é muito boa, né? Se for comparar com o resto do Brasil, né? O hospital é super bem estruturado, né? A equipe profissional muito boa, né? A cidade, para ter 2 médicos ali também, pela população, já está muito bem atendida. Postos de saúde, né? Se eu não me engano, estão com 8 ou 10 postos de saúde. São 8 postos. Isso. Verdade, ainda tem um médico que atende na secretaria. Então, atendimento tem bastante, né? Verdade. Mas aí às vezes acontece ali uma insatisfação, questão de espera e tal, mas é próprio do serviço, né? Se tu chegar ali com AVC, com infarto, com SAMU, o atendimento com certeza vai ser imediato, vai fazer tudo que for necessário, vão transferir de helicóptero, de ambulância, né? Então a população está muito bem assistida. Com certeza, né?
É isso aí, a demanda sempre vai aumentar, mas sempre também tem essa cobertura, né, importante aí para atender a população, né? Médico doutor Lucas Colodetti, clínico geral aí do Hospital Dona Lisete, aqui de Itaió, muito obrigado por ter vindo aqui para conversar com a gente mais uma vez aí sobre saúde. Retorne uma próxima oportunidade aí com um outro assunto aí que seja de interesse realmente da nossa comunidade. Obrigado, doutor. Até a próxima. Eu que agradeço. Legal, então. Muito bem, falamos de saúde aqui no Jornal de Mais News e você fica sempre bem informado aqui na nossa programação. Essa foi a entrevista do dia.